E hoje, mais um início de semana e a gente faz questão de começar com o pé direito, dar aquele pontapé para a nossa semana ser fantástica. E por isso, mais uma vez, iniciamos com Carlos Campelos, sempre dando dicas para melhorar o nosso mental e o nosso emocional, né, Campelo? Porque só assim a gente consegue ter uma semana fantástica, um mês, um ano, e aí, assim, sucessivamente, né? É isso mesmo, Pamela. Eu acredito muito nisso, acredito muito na força da mente. Eu acredito que ela pode e deve e vai sempre ser aquele grande desafio nosso, aquele que vai ser o pontapé inicial, que nem você falou da semana, mas o pontapé inicial para qualquer projeto, para qualquer coisa que eu queira fazer na minha vida. Com certeza, eu também acredito muito na energia, Campelo. Energia é a lei da atração. Se você mentalizar, eu quero, eu posso, eu consigo, você realmente consegue. Tô certa? Tá certo. Tem o meu mantra, né? Que até já usei meu mantra nas maratonas, que em programas passados a gente já falamos sobre isso daqui e funciona mesmo. Perfeito, Campelo. Eu acredito que os nossos telespectadores estão ansiosos pela pauta dessa semana, que é sempre muito maravilhosa. E como eu já falei para você, cada semana que se passa, eu aprendo sempre um pouco mais com você. E qual é a nossa pauta de hoje? Então, Pamela, nós temos uma editora aqui no programa, né, que a gente sempre discute, e essa editora hoje está aqui como âncora do programa, que é a Pamela, né? Sou eu. Então, ela falou para a gente falar sobre gatilhos, né? E a gente começou a conversar sobre gatilhos e é uma das coisas que surgiu uma dúvida e que ela falou assim, ó, vamos desmistificar essas dúvidas para os nossos telespectadores. Gatilhos emocionais e gatilhos mentais. São dois tipos de gatilhos que despertam dentro da gente e que nos ajudam, a ideia é nos ajudar a que a gente possa melhorar. Sim. Mas também, se a gente não tiver uma gestão emocional, uma forma de olhar para isso também pode nos prejudicar. Pode levar para caminhos bons ou caminhos não tão bons. Certo, Campelo. Gatilhos emocionais são sempre o fator externo que te desperta algum sentimento, é isso? Qualquer um dos gatilhos, tanto emocional quanto mental, é alguma coisa... vamos falar a palavra gatilho. O que é gatilho? É alguma coisa que desperta. Tá? É uma coisa que inicia, starta. Né? Eu vou engatilhar isso, vou começar isso. Então, é uma coisa que uma coisa que sai de dentro de mim para fora, mas ele é acionado por algum fator externo. Tá? Normalmente fator externo. Pode ser algum pensamento meu? Pode ser. Tá? Do nada um pensamento meu pode também despertar gatilhos. E esses gatilhos não necessariamente vêm de outras pessoas, vêm de situações. Pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma paisagem, pode ser um cheiro, qualquer coisa pode ser um gatilho, tanto emocional quanto mental. Perfeito. Campelo, e pode ser também algo que você passou em determinada situação que, embora sua mente não consiga puxar essa lembrança, não consiga acessar essa lembrança, porque às vezes tem a questão da gente fazer um bloqueio, certo? Mas o sentimento, aquela lembrança, ela está lá. Apesar da gente não acessá-la, mas ela... algum fator, vamos usar da seguinte forma, você terminou um relacionamento e foi algo marcante para você. Certo. E você ouve uma música que lembra aquela pessoa. É um gatilho, né, que te desperta um sentimento. Uma emoção. É isso? Isso que você está falando é exemplo de gatilho emocional. Emocional. E o gatilho mental? E o gatilho mental é aquele que vai mais pela cognição, tá? Vai mais pela intelectualização. É um fator que vai moldar o meu comportamento perante o grupo, perante a sociedade, perante a minha vida. Não necessariamente externo? Não necessariamente externo, como eu falei, pode ser um gatilho pode ser desperto por um próprio pensamento meu. Sim. Tá? Mas na maioria das vezes é externo, é alguma coisa externa. Vamos lá. Gatilho mental. Gatilho mental, ele vai disparar para mim
processos que vai gerir meu comportamento. Então, daqui a pouco eu estou tendo um determinado comportamento, daqui a pouco eu escolho determinada coisa para minha vida, sabe? Ou fazer alguma coisa, ou fazer uma viagem, ou fazer uma comida, ou comprar uma roupa, por conta de gatilhos mentais. Certo? E gatilhos emocionais, ele vai despertar para mim, né, enquanto mental é cognitivo, o emocional ele vai despertar sentimentos dentro de mim que vão mexer com o meu estado de espírito, vamos dizer assim. Ou eu vou ficar mais alegre, ou eu vou ficar mais triste, ou vou ficar com raiva, ou vou ficar com rancor, com mágoa, ele vai despertar sentimentos. Enquanto um desperta sentimentos, o outro desperta comportamentos. Tanto um quanto o outro, ele vai usar alguns mecanismos que a gente tem, que é de nos afastar da dor. Normalmente a gente quer se afastar da dor, a gente quer se aproximar do amor, vamos dizer assim, mas daquilo que me deixa confortável, daquilo que me deixa bem, daquilo que me deixa feliz, daquilo que me deixa alegre. Né? Então, normalmente o meu cérebro está tendencioso a isso. Né? Sim, Campelo, a compulsão, vamos especificar compulsão por gastar. Que existe a compulsão, você quer gastar, não consegue se controlar, é um gatilho emocional, mental. Então, Pamela, pode ser mental, pode ser emocional. Jura? Pode ser qualquer um dos dois? Nesse caso pode, porque é o seguinte, qual o benefício que eu estou trazendo para mim? Sabe? Lembrando, está me afastando da dor para me aproximar daquilo que me deixa confortável. Ah, eu estou sofrendo, eu estou triste, eu fui chamado a atenção no meu serviço, eu perdi um relacionamento, vou lá e vou comprar porque isso vai acionar o meu sistema de recompensa e eu vou me sentir bem. Então é um gatilho emocional. Mas vamos dizer o seguinte, eu estou vendo uma amiga minha comprar, um amigo meu comprar, outro amigo meu fazer, outro amigo meu fazer, aí eu aciono o gatilho mental da manada, que a gente fala que é o gatilho mental da prova social. Aí eu vou e acabo comprando porque as outras pessoas estão comprando. Não porque eu preciso, mas porque as outras pessoas, isso é um gatilho... emocional. Não, esse é um mental. Mental? Emocional é que vai saciar alguma emoção minha. Sim. O mental é porque ele vai me saciar a minha visão social. Vamos lá dar exemplos aqui, Pamela. Vamos lá. Os gatilhos mentais, eles têm diversos gatilhos. Mas, por exemplo, o gatilho mental da reciprocidade. Sim. Tá? A gente está aqui no programa, tá? Nós estamos aqui ensinando o nosso telespectador, passando conteúdo para o nosso telespectador. Não só nosso telespectador, a mim também. Porque você viu que eu estou tendo uma certa dificuldade para diferenciar o emocional e o mental. Apesar que agora eu já peguei que o emocional é um sentimento nosso e o mental é social, certo? É um comportamento. Isso, vai despertar o meu comportamento. Tanto um quanto o outro vai me movimentar. Ou pela emoção, ou pelo meu comportamento, pela razão. Vou colocar aqui, emoção e razão. Para ficar talvez mais fácil. E é bom que você tenha essas dúvidas, porque o nosso telespectador pode também estar tendo essa dúvida e ele não está lá agora tendo a condição de perguntar. Né? Então a gente explica na forma mais simples para que possa entender. Tá? Perfeito. O gatilho mental da reciprocidade. Tá? Então a gente está aqui passando conteúdo para o nosso telespectador. Sim. Tá? Se o nosso telespectador está recebendo isso, está aprendendo isso, está olhando isso, você fala assim, nossa, isso faz sentido para mim. Sabe? Isso está me fazendo bem. Olha, eu estou aprendendo com isso. Olha, talvez eu vá fazer isso também na minha vida. Está fazendo sentido para ele. Ele está tirando um benefício para ele. Automaticamente, o cérebro dele vai querer ser recíproco conosco. Sim. Ele vai assistir o nosso programa, sabe? Ele vai entrar lá no canal do YouTube, vai ver as outras pautas que nós gravamos. Vai curtir, sabe? Sim. Automaticamente o ser humano ele tem disso. Se ele recebe alguma coisa que ele gosta, ele vai retribuir. Então esse é um gatilho mental da reciprocidade. Por exemplo, tem um amigo secreto lá e você dá um presente de R$100 para a pessoa. Aí a pessoa te dá um presente de R$10. Sabe? Ela não foi recíproca. Isso fica registrado na pessoa. Enquanto ela não compensar isso que ela fez, isso vai ficar na mente dela. E se ela não fizer, isso pode despertar gatilhos para ela na vida dela. Sabe? E movimentando o comportamento na vida dela.
E isso marca muito quando você é criança. Sim. Porque eu já passei por uma situação assim, eu sempre, assim, na questão de amiga oculta, eu sempre tive o cuidado de pesquisar, de entender o que a pessoa gostava. E Campelo, vamos dizer que eu sempre ficava insatisfeita com o que eu ganhava. Pois é. Que a pessoa não tinha, eu queria que quem me tirou no amigo oculto tivesse a mesma atenção mesmo que cuidado. eu tive, o mesmo cuidado, perfeito. O mesmo cuidado que eu tinha para com quem eu tirei, entendeu? Então isso, eu não participo de amigo oculto, Campelo, porque isso me marcou muito, sabia? Então, aí agora, ótimo exemplo. Isso aí é um gatilho para você, é um gatilho mental ou é um gatilho emocional? Emocional, Campelo. Emocional, exatamente, emocional. Me desperta uma emoção. Quando vem pra mim, vamos participar do amigo oculto? Eu falo, eu não participo de amigo oculto. Desperta uma emoção não legal. Você entendeu agora? Entendi. Perfeito, Mexeu com a emoção, é um gatilho emocional. E esse gatilho, ele despertou em você emoções que não são boas normalmente, né? Sim. Então, é um gatilho emocional. E eu estou dando exemplo de gatilho mental, para você ter uma ideia. Pode ser um ou outro, dependendo de como que isso toca em mim. É muito... a diferença deles acaba sendo muito fácil de confundir um com o outro, né, Campelo? Campelo, mas... Vamos explicar isso melhor no próximo bloco. E o Ela e Você de hoje já retorna, é só o tempinho da água. Voltamos com essa pauta super interessante sobre gatilhos emocionais e gatilhos mentais. Campelo, nós paramos numa questão que desperta em mim um sentimento, uma emoção não muito boa, né? Então, vamos lá. O gatilho emocional gera uma ansiedade, certo? Gera ansiedade, gera angústia, gera tristeza, gera raiva, gera uma emoção. Gera emoção. Depende do que ele despertou em você. Vamos lá, no gatilho emocional. Vamos dizer que a pessoa foi abusada, sabe? Sexualmente. Sim. Tá? E isso em determinada situação, sabe? Ou passou numa rua, ou ficou sozinha com outra pessoa, ou coisa parecida. E isso pode ser, ela se transformar uma adulta que tem fobia social. Por exemplo, não consegue se relacionar com pessoas, não consegue ir sozinha em algum determinado lugar, né? E se for, aí acaba despertando isso e ela acaba ficando com medo, com raiva, pode se tornar agressiva, pode falar coisas que ela não falaria, sabe? Sim. Porque pelo lado agressivo dela desperta raiva, e a pessoa com raiva ela fala coisas que não é nem o que ela pensa, nem o que ela acha, sabe? Sim. Ela fala isso. Então, são coisas que despertam situações que a pessoa passou e pode estar rememorando. Outras coisas, que nem você falou no bloco anterior, que pode ser que esteja no inconsciente, ela nem lembra. Vamos dizer o seguinte, você está lá no primeiro ano escolar e a professora te chamou a atenção na frente de todo mundo e você ficou com vergonha. E o que você registrou foi a cor do batom da professora naquele momento. Aquilo que te despertou para você, a cor do batom. Aí você se torna um adulto, você não lembra do que aconteceu, você não lembra da cena, você não lembra do que passou, não lembra absolutamente de nada. Mas se você vê uma pessoa com aquele batom, você já cria asco da pessoa, raiva. A pessoa nem nunca falou com você, você já não gosta da pessoa. Exatamente. Sabe? Então despertou um gatilho emocional, né, inconsciente, que você não sabe, e você toma uma atitude baseada na emoção. Já o gatilho mental é baseado na razão. São vários tipos de gatilhos mentais e que está sendo muito utilizado agora, principalmente em campanha política. Exatamente. Né? Porque a gente falou da reciprocidade, nós temos o gatilho mental da autoridade. Por exemplo, se a pessoa que está falando, eu confio na pessoa, porque ela fala sem gaguejar, ela fala baseada em argumentos, ela usa o portfólio de comunicação dela, é vasto, então ela cita pessoas, ela consegue citar leis ou coisa parecida, ela vai passar para mim uma credibilidade, uma segurança. Né? Então, talvez, eu até acredito no que essa pessoa está falando, porque ela está despertando um gatilho mental, para mim, de autoridade. Ou gatilho de prova social, que é o mais utilizado hoje. Por exemplo, você vai comprar uma comida no iFood. Sim. Você vai olhar lá quem tem 5 estrelas e 1 estrela, você vai comprar qual?
Aqui tem 5 Aqui estrelas. tem 5 estrelas. Né? Você vai ver um filme, você olha a crítica e a crítica hoje está falando que o filme é muito bom, né? Ou não é muito bom. Aí você vai no muito bom, sabe? Você vai fazer uma viagem, você vai olhar quantas estrelas. Então, hoje a prova social, ela faz parte de um gatilho mental. Você escolhe alguma coisa porque as outras pessoas estão colhendo... Avaliaram da forma que elas acha que é bom. Acharam que é bom para elas, para ela. né, Campelo? Não necessariamente vai ser bom para mim, mas eu acabo escolhendo porque a maioria gostou. Quer ver o outro exemplo que me veio agora? Quando saiu o filme da Barbie, aí falaram que tinha que ir vestido de rosa. Né? Foi um gatilho mental ali, social. Todo mundo indo de rosa, a partir disso, eu também vou de rosa, porque eu quero fazer parte. Exatamente, Campelo. E eu fui com rosa. Pois é. Na verdade, eu saí na metade do filme, né? Eu saí na metade do filme porque o cinema estava muito gelado. Mas eu fui de rosa. Parece que você não vai interagir com o que está ao seu redor, se você não tiver na mesma, vamos falar, na mesma frequência das que pessoas, eles, né, que os outros. Isso é um gatilho mental de autoridade, né? De prova social. Sim. De prova social. Tem um gatilho mental também de prova. Não precisa ser muitas pessoas para falar, basta uma pessoa. Basta uma pessoa que eu gosto, que eu confio e fala assim, olha, eu aqui uso o terno X da marca Y, né? E a pessoa olha para mim, sabe? Ela acredita em mim, ela se espelha em mim, ou seja, na pessoa que você tem como referência, tá? Então, você olha para essa pessoa como referência, ela se veste bem ou coisa parecida, aí ela olha, se a pessoa falou, não precisa outra coisa, basta ela ter falado, você acredita, né? E se você pegar, eu vou te falar só desses aqui, são vários, tá? Mas se você pegar aí alguns políticos, eles usam desses gatilhos mentais e eu fico vendo, e eles pegam a pessoa, entrelaçam a pessoa, daqui a pouco a pessoa está defendendo ele, mas não sabe nem o plano de governo dele, nem o porquê, simplesmente ele está usando o gatilho mental e você está sendo... Teu comportamento está sendo moldado, né? Teu comportamento está sendo moldado de uma forma que ele está conduzindo você. Ou pela autoridade, ou pela reciprocidade, ou por prova, ou por processo. E tem outros, tá? Você acaba virando uma marionete, né? E não se dá conta disso. Não percebe. Sim. Campelo, agora voltando a falar de gatilhos do modo geral, existem maneiras da gente bloquear esses gatilhos? Existe, Pamela, existe que você passa por um processo de dessensibilização, tá? Principalmente no gatilho emocional. Por exemplo, aconteceu um fato, você ficou com medo, despertou em você claustrofobia, tá? Claustrofobia. Então você tem medo de lugar fechado. Medo de lugar fechado. Então você tem que dessensibilizar isso. Você tem que mostrar que o que a pessoa, vamos lá, o que a pessoa que está com momento de claustrofóbico, o que acontece com ele? Tranca a respiração e tranca mesmo. Tranca mesmo. A pessoa não consegue respirar. Ela morre por asfixia porque ela não consegue, ela tem a sensação de vai morrer por asfixia porque ela não consegue respirar, porque tranca o sistema. Então o que você tem que fazer? Primeiro vamos dessensibilizar isso. Vamos passar assim, olha, eu tenho medo de ficar no lugar fechado. Então vamos colocar assim, ó, escreva qual lugar fechado que você tem? Medo de um elevador, por exemplo. Sim. Então escreva aí um elevador, escreve, elevador. Aí você está escrevendo, aí você lê. O que você está sentindo? Então já começa até a tremer, só de pensar, né? Do elevador. Então tá, você vai aos poucos, né? Aos poucos. Mas esse papel aqui joga o papel fora. Que distância que ele te faz bem? Então coloca lá 1 metro. Tá bom, 1 metro. Tá se sentindo bem? Tô. Tá lá o elevador? Tá. Escrito no papel, não é nem no elevador, escrito. Então vamos agora aproximar ele. Aí vai aproximando e até a pessoa se sentir bem, até a pessoa segurar. Agora estou segurando e estou me sentindo bem. Eu vou me sensibilizando, vou indo aos poucos, fazendo isso. Né? Agora pega uma caixa, né? Aí coloca a tua mão lá dentro da caixa, fecha a caixa, tua mão está lá dentro da caixa. Né? E aí você vai mostrando para a pessoa que ela consegue lidar com isso sem despertar isso. Até chegar no processo de ela estar dentro do elevador, andando sozinha e não sentir absolutamente nada. Você falou de elevador e eu fui no medo que eu tenho de altura.
Campelo, você estava falando, eu juro para você que eu estava sentindo a sensação de estar em uma sacada, entendeu? E minha perna aqui, eu estava sentindo minha perna tremer, mas é tudo, aquela questão na mente da gente, é tudo mental, entendeu? Eu tô sentada aqui, minha perna não tá tremendo, mas eu estava literalmente me vendo numa sacada. E o engraçado é o seguinte, quando a sacada é fechada, eu não tenho essa sensação de perna trêmula e tal. Mas quando a sacada é de vidro, só de olhar para a sacada minha perna treme. Você acredita nesse sentimento? Acredito, com certeza. Então, você já passou por um processo de dessensibilização, que, por exemplo, quando ela é fechada, você não sente nada. Sim. Mas assim, aos poucos, isso vai trabalhando. Lógico que você vai trabalhar isso com um profissional, e um profissional que vai saber lidar com isso, contigo, é um processo. Não acredito naquelas curas milagrosas. Eu estou vendo muito na internet hoje, aquelas pessoas falando assim, em 2 sessões, em 3 sessões, eu curo você disso. Não acredite nisso. Faz promessas que não são verdadeiras, né? Porque isso pode ser um bloqueio que a pessoa faz naquele momento e não é trabalhado, porque esses bloqueios, eles são construídos por muitas camadas internas dentro da gente. Sim. Então ele pode bloquear naquilo ali, só que isso vai voltar lá na frente com efeito rebote e pode ser muito mais prejudicial. Então o melhor é o dessensibilizar. Aos poucos você vai lidando com essa situação até num ponto de equilíbrio. Porque, por exemplo, eu tenho medo de altura, então eu vou dessensibilizar a pessoa até ela chegar em cima de um prédio de 30 andares, ficar lá em cima, no topo, na beiradinha do prédio olhando para baixo? Não. Né? Não, porque isso é um perigo para qualquer pessoa, a não ser um atleta profissional que é altamente preparado, capacitado, e mesmo assim para ele ainda é perigoso. Então, a estratégia é dessensibilizar. Isso principalmente para os gatilhos emocionais. Para os gatilhos mentais, é eu saber de mim. Eu saber de mim quais são os meus valores, quais são os meus objetivos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é importante para mim, o que não é importante, porque dependendo do que você falou da compulsão, um gatilho mental pode sugerir para mim eu fazer compras a esmo, sair comprando e me colocar numa situação endividado. Me colocar numa situação endividado que é muito pior e que depois eu não vou saber sair. E não vou conseguir curar. Vai dar outro gatilho, exatamente, né? Diversos gatilhos. Exatamente. Então eu tenho que aprender, nesse caso, a dizer não. Sabe? É igual o caso quando você desperta ansiedade, Campelo. Você tem que falar não, você tem que se controlar e muitas vezes falar não para você mesmo. Olha como que tem, Pâmela, muitos nãos que a gente tem que falar para nós. Exato. A Campelo, agora a gente já está indo para os nossos finalmente, né? Para o nosso finalmente, mas eu vi, Campelo, que a constelação é um remédio nesses casos dos gatilhos. Você compartilha desse pensamento? Ai, Pâmela. É minhas perguntas de novo, né, Campelo? Não, eu não compartilho. Tenho os meus motivos, né? Se você você vai lá no site do CNJ, lá tem um documento do Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia, falando dos motivos, das situações que a constelação pode fazer, tá? E assim, nesse mundo, Pâmela, nós temos profissionais de diversas áreas, de diversos segmentos. Os coach que pode te ajudar. Tem pessoas que vão te ajudar realmente. Pâmela, muitas vezes, não precisa nem de um profissional para despertar alguma ajuda para você. Pode ser aquela pessoa que você confia, ou pode ser até aquela pessoa que você não gosta, que você tem antipatia, que ela vai lá e fala uma verdade no momento certo, na hora certa, e aquilo cai para você, cai no teu coração. E você reflete sobre aquilo lá, aí as mudanças acontecem. Né? Então, com relação a diversas ciências que tem por aí, a diversas pessoas que acreditam, tudo bem, eu não sou contra. Tá te fazendo bem? Tá te fazendo bem? Ok, quem sou eu para falar alguma coisa com relação a isso? O que eu posso falar é que o Conselho Federal de Psicologia fez um registro e está lá no site do CNJ para quem quiser ter acesso, quem quiser ler sobre isso.
Não que eu acredito, mas é que a forma que eu penso, que as pessoas, na verdade, elas se apegam a determinadas coisas. E, Campelo, se está fazendo efeito para ela, continue. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Às vezes ela está buscando algo para ela sentir, que ela sente. Eu não consigo, talvez, não consiga passar o que eu queira falar exatamente, mas é algo que ela se agarra para se sentir segura, entendeu? E talvez, tudo é talvez, né? Tudo depende, porque né? é uma questão também que eu desconheço, entendeu? Então vamos nos talvez, né? Então talvez seja benéfico, né, para a pessoa. Então ela pegar aquilo e se sentir bem, se apoiar, né? Então se está sendo bom, continue. Exatamente. Mas eu também sou da linha do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta, né? Ou sentar com um bom amigo ou com uma boa amiga, né? Sentar com Carlos Campelo, né? Que sempre transmite aí muito conhecimento e sempre vai falar a palavra certa, né, Campelo? Para quem for necessário. E quem sabe, quem está lá do outro lado, está ouvindo suas palavras agora, e está sendo benéfico para ele em algum sentido, né? Isso é fundamental que a gente procura aqui, né, Pamela, o que você está falando. Aquilo que a gente acredita, sabe? Exato. Aquilo que está dentro da gente, que a gente acredita e que é salutar, tá? Porque mesmo falando de crenças, a gente tem crenças que não são salutares, mas que é uma crença que é salutar, que vai me proteger, que vai me curar, que vai me colocar no bom caminho, sabe? Se isso está fazendo sentido para você, a escolha é exclusivamente sua, é um livre-arbítrio seu, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia, cada um consegue ter a sua experiência de vida. Então aqui eu não estou aqui para colocar o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona, porque muitas vezes o que funciona para mim pode não funcionar para você. Aquela famosa questão que é bom para você não significa que é bom para mim. O que não funciona para mim pode funcionar perfeitamente para você, sabe? Então, e algumas vezes a gente tem que aprender a se posicionar em determinadas situações, na minha opinião. Respeito as opiniões, né? Quem acredita, tudo bem. Não sou nada contra. Quem pratica, tudo bem. Eu tenho pessoas que são muito próximas a mim que praticam, acreditam. Tudo bem, sabe? Exato. Campelo, as medicações são assim, né? Exatamente. Existem os efeitos colaterais, existem pessoas que se dão muito bem com ela, outras que não fazem reação nenhuma. Não tem efeito terapêutico. Efeito terapêutico nenhum, essa é a palavra. Exatamente. Né? Até aconteceu comigo, eu estava com uma pneumonia um tempo atrás, eu estava tomando um antibiótico que é teoricamente o mais forte, tomei 15 dias, aí já estava no segundo 15 dias, no sétimo dia eu só piorava, voltei no médico, aí fizeram um teste lá e viram que aquele antibiótico não tinha efeito terapêutico, deram um mais simples para mim, em 3 dias eu estava bem. Perfeito. Campelo, você sempre arrasando aqui nas pautas, sempre sendo muito pertinente, né, nas suas colocações, me ajuda muito e eu imagino o quanto que não ajuda nossos telespectadores, né? A ideia é essa, eu sigo dentro desse meu propósito, que é iluminar caminhos. Aquilo que te faz bem, siga esse caminho, sabe? Se tiver algum obstáculo, não olhe para ele como um empecilho, olhe para ele como uma oportunidade de você crescer e melhorar. A partir do momento que você cresce melhor, você supera qualquer obstáculo. Perfeito. E pode ter certeza, Campelo, você ilumina caminhos. Muito obrigado. Eu costumo falar que o Campelo foi um presente para nós aqui do Ela e Você, e eu acredito que foi um presente para vocês também, telespectadores. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Agradeço você, telespectador, por ter estado conosco até esse momento em mais um início de semana. E se você gostou desse programa, eu sou suspeito de falar, né? Mas aponta a sua câmera para o QR Code que está aí na tela, vai direto para o canal, no nosso canal no YouTube, lá se inscreva, ative o sininho, assiste esse programa novamente. Se você teve qualquer dúvida, deixe seus comentários nas nossas redes sociais, que lá vai ter também muito mais conteúdo esperando você. Boa noite e até amanhã.